Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos então dando continuidade no Evangelho segundo São Marcos. Hoje a gente vai ver os capítulos 10 e 11. Então hoje Marcos, capítulos 10 e 11. Vamos lá então. Pegando o início do capítulo 10, aí vem falar do casamento como algo indissolúvel, né? Hoje nós temos consciência na igreja da realidade do matrimônio, né? O matrimônio como sacramento e como um sacramento indissolúvel. E aí dentro dessa realidade, né, do matrimônio, Jesus vem lá no versículo 6, dizendo assim: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão somente uma carne, senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes: Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Já a partir do versículo 13 aí, as pessoas começam a apresentar as crianças ali a Jesus para que ele as abençoasse. E os discípulos começam a repreender, não querem deixar as crianças chegar perto de Jesus. E Jesus então responde no versículo 14. Vendo-o, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com uma mentalidade de criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então nós precisamos ter essa mentalidade de criança, né? Não uma fé infantil, né? Mas um coração de criança. Um coração de criança, uma mentalidade de criança. E Jesus então, ele acolhe as crianças, né? Jesus vem dizer que o reino de Deus é delas, né? E com alegria ele acolhe as crianças. E também hoje, né? Muitas vezes a gente pensa assim que as crianças elas não estão incluídas nesse processo que nós adultos estamos, né? De conhecimento de Deus, de buscar as coisas de Deus, não. Desde pequeninos, né? Nós precisamos levar as nossas crianças a Jesus, né? E o nosso coração precisa ser um coração de criança também. E Jesus então agora, a partir do 17, aí, ele vem falar de outras coisas também muito importantes, né? Ele começa falando aqui do perigo das riquezas, onde aquele homem aparece diante de Jesus, né? Se coloca diante dele e diz: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele se conhece os mandamentos, e ele diz então que ele tem observado isso desde a mocidade dele, que ele observa os mandamentos, sempre andou na lei de Deus. E aí Jesus fixou nele o olhar, no versículo 21, amou e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido porque possuía muitos bens. Então, por mais que ele seguisse ali os mandamentos, por mais que ele fosse um bom homem, né? Ele tinha um apego material muito grande, né? Ele gostaria de seguir Jesus, ele gostaria de ouvir a verdade, ele gostaria, mas ele não tinha capacidade de se desfazer dos bens, de se desapegar dos bens.
E muitos de nós, se não todos nós, dentro dessa sociedade consumista, essa sociedade que quer acumular riquezas, né, que quer acumular bens, nós precisamos pedir ao Senhor a graça de termos um coração desapegado, né? De ter um coração desapegado, porque senão a gente vai viver como ele aqui no versículo 22, entristeceu-se com essas palavras e foi-se abatido. Prefere ficar triste e abatido, não abrindo mão dos bens, do que viver a felicidade do despojamento e do seguimento, né, livre de Jesus. E aqui no versículo 29, no versículo 28, Pedro começou a dizer-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e dos últimos serão os primeiros. Então, mais uma vez, Jesus vem entrar nessa realidade desse segmento dele, né? Aquele que segue Jesus e que tem a coragem de largar, e que tem a coragem de deixar para o segmento dele, esse vai receber 100 vezes mais aqui nesse mundo. Ah, aqui nesse mundo tem alguma recompensa? Tem. 100 vezes mais aqui nesse mundo, com perseguições. Jesus não nos engana. 100 vezes mais com perseguições. E depois a vida eterna, onde nem a perseguição mais a gente vai ter, né? Então, vale a pena seguir Jesus, vale a pena deixar tudo, né? Aí ele já entra no terceiro anúncio da paixão, tomando novamente a si os 12, ele começou a predizer-lhes as coisas que haviam de acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e irão condená-lo à morte, e será entregue aos gentios. Escarnecerão dele, cuspirão nele, irão açoitá-lo e hão de matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Eu já ouvi pessoas dizendo assim que Jesus não sabia o que ia acontecer com ele, Jesus foi pego totalmente de surpresa, e a cruz foi uma surpresa, a morte foi uma surpresa, e a ressurreição, né, uma consequência. Mas não foi bem assim, né? Jesus já ia preparando o coração ali dos discípulos para aquilo que iria acontecer. Jesus já ia tomando ali consciência, Jesus já tinha consciência, já sabia, e ia fazendo com que eles também tomassem consciência, embora eles não entendessem. Eles só entenderam depois que as coisas todas aconteceram, né? Mas Jesus já foi, aqui já é a terceira vez que ele fala da paixão, da morte e da ressurreição dele, nesse Evangelho de São Marcos, né? É interessante que Jesus continua aqui, né? Ainda falando dessa realidade de acúmulo de riquezas, de apego a coisas, de apego a pessoas, e aqui ele fala de buscar esses cargos, né, esses primeiros lugares que nós já vimos no Evangelho de ontem também. Olha só, o que Tiago e João vão arrumar aqui, né, arranjar? Tiago e João que eram íntimos, lembra que a gente estava falando de Pedro, Tiago e João? Muito íntimos de Jesus, e eles se aproximam de Jesus então e falam com ele: mestre, nós queremos que nos concedas tudo o que pedirmos. Aí Jesus já viu que eles estavam com uma conversa meio atravessada, né? Aí ele pergunta: o que quereis que vos faça? Concede-nos que nos sentemos à tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, retorquiu Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizado no mesmo batismo em que eu vou ser batizado? Podemos, asseguraram ele. Jesus prosseguiu: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados no batismo que eu devo ser batizado. Mas quanto a sentardes à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem está destinado. Eles estavam pensando ali num reino instaurado nesse mundo, né? Mas Jesus sabe que o reino dele não é deste mundo, como ele disse a Pilatos. Então ele está falando aqui do reino dos céus, né? Mas aí eles dizem então que eles querem se sentar um direito ou outro à esquerda. Jesus fala: vocês podem passar por aquilo que eu vou passar? Aquilo que ele acabou de dizer, a sua paixão, a sua morte, vocês podem passar por isso?
E eles não entenderam muito bem, né? E disseram, nós podemos. E Jesus vem dizer, realmente vocês vão beber do cálice que eu vou beber. Por quê? Porque eles também morreram mártires, né? Eles deram a vida também. Mas assentar a minha direita e a minha esquerda eu já não garanto isso para vocês, não. Porque às vezes a gente fica preocupado com essas coisas, né? A gente fica preocupado com esses pormenores, vamos dizer assim. E no final das contas eles estavam querendo era poder, era destaque, né? E não é isso que Jesus ensina. Ouvindo isso, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e deu-lhes essa lição. Sabeis que os que se consideram chefes das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que dentre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Então, ele é o grande exemplo, né? O Filho do Homem não veio para ser servido. Se Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, quanto mais nós estamos aqui para servir, né? Aí entra a cura do cego, né? Bartimeu que está ali mendigando no caminho, Bartimeu que era cego, começa a dizer então, a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim, tentam calar o cego e ele grita ainda mais alto para que Jesus o escutasse, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele reconhece em Jesus ali o filho de Davi, né? O Messias esperado. Então Jesus pede que ele se aproxime e quando o cego se aproxima dele, ele pergunta, o que queres que eu te faça? E ele responde então, lá no versículo 51, Rabone, que eu veja. Jesus disse-lhe, 52, vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então Jesus cura aquele homem, Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Que eu veja, Senhor, que eu veja. Então ele é curado e começa a seguir Jesus. Automaticamente ele já se levanta ali curado e continua no seguimento de Jesus. Muitas vezes nós somos curados, nós recebemos graças e nós deixamos de seguir Jesus, né? É triste quando a gente deixa de fazer o nosso caminho, né, de seguimento. Porque a gente está buscando muitas vezes só aquilo que Jesus pode nos dar. Mas nós precisamos fazer como o cego Bartimeu, né? Jesus vai nos dar as graças, as bênçãos, aquilo que a gente precisa. Porque ele é bom, porque ele é compassivo, ele é misericordioso. Mas ele vai também... eu vi uma mensagem chegando aqui, eu esqueci o que eu estava falando. Eu esqueci completamente. Mas vamos continuar então. Sim, mas nós devemos também segui-lo. Estava falando do seguimento de Jesus, lembrei. Mas nós devemos também segui-lo, né? E muito mais do que receber as graças, nós devemos segui-lo mesmo, porque o seguimento de Jesus é que vai trazer a plena felicidade, mesmo se nós estivermos passando as maiores tribulações nesse mundo, né? Aí Jesus então tem aquela entrada triunfal em Jerusalém, Jesus entra ali montado no jumentinho, como as profecias do Antigo Testamento diziam, né, que o rei viria montado no filho de uma jumenta, né? E aí Jesus entra ali no jumentinho, e eles começam a julgar as suas vestes ali, e começam a julgar ali as palmeiras, né, a abanar os ramos e dizer, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vai começar, o reino de Davi, nosso pai, Hosana no mais alto dos céus. Mas na verdade, o que eles estavam dizendo, né? Eles acreditavam que Jesus estava entrando em Jerusalém para assumir o trono físico, né? Para se tornar ali rei e acabar com a dominação que aqueles eram submetidos na época, né, dos romanos. Mas não era isso que Jesus ia fazer, eles ainda não tinham entendido. Tanto que esses que gritaram Hosana são os mesmos que gritaram crucifica-o, né? Logo depois. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, lançou os olhos para tudo que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. E aí no outro dia então, Jesus saindo de Betânia novamente, né, voltando para Jerusalém,
Jesus avista uma figueira coberta de folhas e ele foi procurar algum fruto na figueira. E quando ele vai procurar algum fruto na figueira, ele não encontra. Então ele amaldiçoa a figueira, ele diz: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. No outro dia, na hora que eles passaram perto da figueira de novo, ela tinha secado até a raiz, né? Ela secou inteiramente. Mas aqui existe uma simbologia, né? Na verdade, no Antigo Testamento, quando se fala da figueira, se fala do povo de Deus também. E aqui Jesus viu que ali era um povo que não estava dando fruto. Tinha muitas folhas, né? Tinha muita exuberância até, mas não dava frutos, né? Era um povo ali que não produzia mais frutos. E sobretudo ele, o Senhor da Glória, estava no meio deles e eles não o reconheceram, né? Eles não tinham o coração aberto. Então, um povo estéril. Então, a figueira aqui, Jesus vai fazer essa analogia com o povo, porque senão fica parecendo assim que Jesus aqui se tornou alguém ruim, né? Pra que amaldiçoou a figueira, tadinha, né? Mas existe uma simbologia por trás disso. Aí, a partir do versículo 15, vem falar da purificação do templo. Diz assim: chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo. E começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. E ensinava-lhes. A gente acha assim, nossa, mas ele estava num acesso de cólera, né? Presta atenção, Jesus estava ensinando. O versículo 17 diz: e ensinava-lhes nestes termos: não está porventura escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. E aí os príncipes, sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuraram um modo de matar. Eles temiam, porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Então aquilo ali, né, como a gente já chegou a ver em outro momento do nosso estudo, aquilo ali irritou os mestres da lei ali, irritou os sacerdotes, irritou os escribas, irritou as autoridades religiosas da época. No versículo 22, depois que eles veem a figueira, né, aqui volta a figura da figueira, eles viram que a figueira ficou então, como eu disse, seca até a raiz, e aí eles dizem para ele: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste? Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá o que disser, obterá este milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tende recebido, e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os pecados. Então, Jesus começa falando da fé, essa fé é capaz de transportar montanhas. Jesus começa a falar com eles da importância da fé e do poder que tem a fé. E logo depois Jesus diz de pedir ao Pai que tudo aquilo que é pedido em oração nós recebemos. E aí ele vem dar um grande ensinamento. Mas quando vocês se colocarem de pé para orar, perdoai. Não adianta a gente se colocar de pé para orar, a gente pede a Deus as graças, a gente pede a Deus as bênçãos, e aí Deus pede para a gente perdoar e a gente não perdoa, né? Quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Então nós precisamos pedir a Deus essa graça, né? Essa graça de perdoarmos, se nós trazemos algum ressentimento no coração, de liberarmos o perdão, porque isso nos liberta. E pedirmos também ao Senhor que aqueles que têm algo contra nós, aqueles que nós magoamos de alguma forma, que nós ofendemos de alguma forma, que eles também tenham a graça de nos perdoar. Isso é bom, é justo e é agradável a Deus, que nós façamos essa oração. E depois então nós podemos pedir o que quer que seja, né? Mas aí ele diz no 26, se não perdoardes, tampouco o vosso Pai vos perdoará os pecados. E gente, não adianta Deus dar tudo que a gente quiser, se Deus não nos perdoar, né? Porque se a gente não perdoa o outro, Deus também não vai nos perdoar. Misericórdia, né? Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo,
acercaram-se dele os príncipes, os sacerdotes e os escribas, e perguntaram para ele: com que poder, com que direito você faz isso? Já estavam nervosos porque ele tinha expulsado os vendilhões do templo, como nós acabamos de ver. E aí eles perguntam para ele: com que direito você faz essas coisas? E aí Jesus, esperto, né, como era, ele falou assim: então tá, eu vou responder, mas se vocês me responderem uma pergunta. Aí ele pergunta assim: o batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discorriam lá consigo: se a gente disser que é do céu, ele vai dizer: por que razão vocês não acreditaram nele? E se a gente disser que é dos homens, o povo vai ficar bravo com a gente. Eles ficavam com medo do povo. Por quê? Porque o povo acreditava que João era um profeta. Então eles falavam: nós não sabemos responder essa pergunta. Aí Jesus fala: eu também não vou responder para vocês, tampouco eu vos direi com que direito eu faço essas coisas. E ali ele morreu o assunto, né? Ali falou: não, vocês não me respondem, eu também não respondo vocês. Então Jesus, assim como eles também muitas vezes tentavam pegar Jesus, Jesus também era esperto, né? Jesus não era bobo, não. Então peçamos ao Senhor essa graça, né? A graça de termos essa sabedoria de Jesus muitas vezes. Quando os homens, as situações da vida tentam nos cercar, que nós tenhamos sabedoria para darmos uma resposta. Quando nos pedirem uma resposta, que essa resposta venha do alto, que essa resposta venha de Deus. E se for preciso que essa resposta desconcerte aqueles que muitas vezes querem se voltar até mesmo contra a obra de Deus, contra a vontade de Deus, que essa resposta seja dada pelo impulso do Espírito, que o Espírito Santo nos ajude, né? Peçamos ao Senhor então, nos colocando em oração aqui, e já tomando essa parte do Evangelho, né, que nós lemos aí do poder da oração, mas muito mais do poder do perdão. Que o Senhor nos dê essa graça, Senhor, nós te pedimos nesse dia. A graça de perdoar, a graça de amar, a graça de nos convertermos, a graça de fazermos a Tua vontade, Senhor. Nós só queremos aquilo que Tu queres para nós. Nós te pedimos aquilo que Tu tens para nos dar, Senhor. Aquilo que é necessário para a nossa vida, nós queremos, Senhor. Nós bendizemos, louvamos e adoramos o nome do Senhor. Que você pegue então o seu caderno, faça suas anotações, né? Procure aí as promessas, as ordens, os princípios eternos, como aplicar na minha vida. E vamos juntos na palavra de Deus, né? Tira aí a mensagem de Deus para esse dia para você e que nós possamos perseverar nessa graça. Lembrando, nós já estamos aí chegando ao final do Evangelho de São Marcos. Olha que beleza, né? Daqui a poucos dias a gente termina aí o Evangelho de São Marcos, segundo São Marcos. A gente já fez o Evangelho de São João, já estamos no nosso segundo Evangelho. Vamos perseverar, que o Senhor nos ajude. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.